Bem, eu tô na ufologia desde criança. Eu digo que quando eu aprendi a ler, eu lia revista em quadrinhos de Homem-Aranha, Heróis da TV, DC, tudo isso. E lia revista de ufologia. Na época tinha revista UFO, tinha revista Planeta, tinha revista OVNI Documento. E aí eu fui crescendo lendo isso. E eu sempre falo também que eu já nasci com esse negócio de ufologia. Ou você é picado pelo mosquitinho da ufologia, ou você nasce com isso no sangue. Eu nasci com isso no sangue. Meu pai gostava disso, não sei se passou pra mim, mas eu sempre gostei. E com 17, 18 anos eu comecei a realmente investigar casos. Eu me mudei para Brasília e aí realmente eu não parei mais. São quase mais de 25 anos já pesquisando ufologia cientificamente. Legal demais. Então já começou lá na época do seu pai. Você acompanhava ele, via ele fazendo já alguns estudos, algumas coisas? Meu pai ele gostava, mas eu nunca acompanhei. Meu pai tinha um livro, Eram os Deuses Astronautas, do Eric von Däniken. Que eu acho que a maioria das Bem pessoas famoso. que começaram na ufologia tem esse livro como o primeiro livro. Sim. Marcou a vida de muita gente. E ele tinha esse livro e ele, quando ia arrumar o armário dele lá de coisas, lá em casa, esse livro ficava lá em cima, ele descia o livro pra mim, eu sempre folheava o livro. Só que ele nunca me deu o livro era dele. Só quando fui próximo à morte dele que ele passou o livro pra mim. E eu sabia que ele gostava, porque ele me incentivava, ele comprava as revistas pra mim, ele comprava livros pra mim também. E eu, anos depois, fui saber que ele tinha visto, por 2 vezes, ele tinha visto o Estivador em São Paulo, porque meu pai era paulista, eu sou carioca, mas ele era paulista. Ele tinha visto junto com a minha tia, lá em São Paulo, eles moravam na Pompeia, e eles viram durante 2 dias seguidos, de madrugada, ele acordou e viu um objeto discoide cheio de luz, isso na década de 60. Caramba. Um objeto discoide cheio de luz no céu, de madrugada, por 2 noites seguidas. E a gente tá falando da década de 60. A gente tá falando numa época em que não tinha drones, não tinha helicópteros parando de madrugada, não era assim. Era o bairro da Pompeia, lá em São Paulo. O movimento no céu era muito, né? Muito pouco. Em relação que é hoje, Eu não sei se isso despertou nele, porque ele ainda não era cadete da aeronáutica. Ele ainda não tinha entrado na aeronáutica. Não sei se isso despertou ele, até o fato dele querer ser piloto, até o fato dele começar a gostar do assunto. Mas ele teve essa experiência. Como militar, ele nunca teve experiência nenhuma em voo. Alguns anos atrás, um colega dele de turma veio me dizer que certa vez eles estavam e acho que era em Barbacena, eles estavam na hora do rancho, na hora de comer o rancho, e mais de 200 alunos viram um objeto em cima da base. Caramba. Meu pai nunca me contou isso. Eu nunca tive essa conversa com meu pai, porque ele morreu cedo. Eu era muito novo quando ele morreu. Nossa. Mas ele veio me relatar isso depois. E ninguém, na época, aqueles 200 alunos, aspirantes, tenentes, aspirantes de aeronáutica, ninguém nunca comentou nada. Nossa. Então meu pai teve essas experiências e eu segui muito o passo dele. Caramba, então toda uma base viu aquele momento ali e, tipo assim, meio que ninguém passou pra frente. Quem me contou esse colega dele, ele até me falou que parece que as pessoas não quiseram mais lembrar disso. Ou não se lembravam. Fingir que não viu, né? Fingir que não viu. E ele lembrava disso vividamente. Meu pai estava com ele. Ele falou, seu pai estava comigo, seu pai viu também. Caramba. Aí pronto, aí depois de uma situação dessa não tem como, né? Aí não tem como.